oportunidade de, através da palavra da noite de hoje, podermos tratar sobre um dos pontos mais significativos da essência da mensagem espírita, qual seja a questão da mediunidade em si. Diz-nos os estudiosos da área, e logo que a humanidade surgiu sobre o planeta, e os primeiros homens surgidos na Terra, abrindo os seus olhos, contemplavam a natureza que existia ao redor dos seus passos, a majestade da chuva, dos rios, dos lagos, a beleza do sol, da natureza que os circundava, e percebia a excelsitude daquilo que eles notavam em redor de si. Logo perceberam a existência de algo diferente que deveria certamente existir na forma de um Criador. Dessa forma, desde o surgimento da espécie humana sobre o planeta, a ideia da existência de um Criador nos acompanha. E, ao mesmo tempo, logo percebemos a percepção de que, além da vida física, havia alguma coisa de imaterial em nós que sobrevivia à matéria. Os antropólogos dizem que logo nos primeiros rudimentares acampamentos humanos, sempre havia um local de sacrifício, aonde se fazia oferenda aos deuses, indicando que os homens mais primitivos que se possa imaginar já percebiam a ideia da existência de algum ser superior a qual eles deveriam render culto. E também era interessante observar que, desde a remota antiguidade, os homens tinham por hábito sepultar os seus parentes com os seus pertences, com os seus objetos pessoais. O que fazia com que as pessoas sepultassem os seus entes queridos com os seus objetos, seu arco, sua flecha, sua caneca, suas coisas? Dizem os estudiosos que isso se deve pelo fato deles perceberem que existia em nós algo de imaterial, algo que sobrevivia à questão da morte física e que, portanto, o homem, por ter uma fração espiritual, deveria ter, quando morrer, deixar no seu túmulo os seus objetos, porque ele iria fazer uso desse arco e dessa flecha do lado de lá da vida. A ideia da imortalidade nos acompanha desde o princípio da nossa história. Até mesmo as obras religiosas mais antigas que nós temos notícias, como, por exemplo, os Vedas indianos, já trazem a informação de que o homem possui uma parte material, uma parte espiritual, e que essa parte espiritual é sobrevivente à vida física. E, curiosamente, os Vedas, que foram escritos há 5.800 anos atrás, portanto, 3.800 anos antes de Jesus, esses Vedas já traziam como princípio a ideia de que, depois da morte, as pessoas que morriam nos acompanhavam e que essas pessoas eram testemunhas dos nossos atos e faziam parte das nossas vidas. Isso não é de agora. Isso há 3.800 anos atrás. Perdão, 3.800 anos antes de Jesus, 5.800 anos atrás. Outras obras religiosas também não eram diferentes. 500 anos depois da formação dos Vedas, nós temos uma segunda obra, o Mahabharata, a chamada Bíblia Indiana, que possui no seu corpo uma parte muito significativa, o chamado Bhagavad Gita, que é a área mais nobre de um compêndio enorme que seria o Mahabharata. No Bhagavad Gita, que é o encontro de Arjuna com Krishna, existem diálogos interessantíssimos que vale a pena consultar e estudar sobre a questão da imortalidade da alma. O próprio nome Bhagavad Gita significa o sublime canto da imortalidade, porque nessa obra iria se tratar especificamente
a questão da existência da alma e da sobrevivência dela ao fenômeno da morte. O Bhagavad Gita trataria da reencarnação de maneira muito clara, sem rodeios, sem parábolas, sem nenhum tipo de artifício. A informação sobre a transmigração das almas é muito clara no texto, fazendo com que se perceba desde aquela época, ou seja, 5.200 anos atrás, que já tínhamos naquele período a informação da existência e da sobrevivência da alma. De fato, nenhum povo antigo se formou sobre a terra considerando que o homem fosse apenas matéria. E isso é um fato significativo, porque não há na história da humanidade nenhum povo que tenha se formado sem a conceituação de que o homem é formado de corpo e espírito, e que esse espírito sobrevive a todo o corpo. Assim, desde os mais rudimentares povos, desde os mais antigos até os mais complexos, os mais estudiosos, os mais estudados, todos tinham a ideia da imortalidade da alma. Os egípcios, por exemplo, tinham o chamado Livro dos Mortos. Até onde se sabe, morto não faz livro, não é? Então, se era o Livro dos Mortos, deveria ser o Livro dos Espíritos, né? A rainha Hatshepsut mandou que se colocassem no papel as orações e todos os conhecimentos do mundo espiritual que já existiam antes dela. E no século XV, antes de Jesus, foi construído o chamado Livro dos Mortos, onde se falam as orações, como vivem os espíritos, o que é o mundo espiritual, como eles estão do lado de lá, e que essas informações eram obtidas através dessa conversa, desse encontro e dessa percepção do mundo que nos cercava. A reunião desse conhecimento deu origem à obra chamada O Livro dos Mortos. Os gregos também não eram diferentes. Também tinham a ideia da imortalidade da alma, que as almas eram julgadas, sentenciadas depois da morte, levadas por Caronte, um barqueiro, por um rio que passava por baixo da cidade, o rio Estige, e então alcançavam um local onde eles eram sentenciados. Se iam para os campos elíseos, que era o local de venturas das almas redimidas, ou se eram levados para o Hades, local de sofrimento, até que eles então retornassem para uma nova existência corporal, que seria a chamada palingênese, aquilo que mais tarde os espiritismo chamaria de reencarnação. Uma leitura atenciosa dos textos bíblicos vão nos dar essa percepção muito claramente. Aquilo que nós chamamos de Bíblia costuma geralmente ser dividido em duas partes: o chamado Antigo Testamento, que é tudo que está antes de Jesus, e o chamado Novo Testamento, que seria aquilo que vem de Jesus até o Apocalipse, todos os evangelhos até o Apocalipse. Mas o chamado Antigo Testamento nada mais é do que a Bíblia judaica. A verdade judaica é tudo aquilo que está antes daquilo que nós chamamos de Novo Testamento. Aquele conjunto de obras constitui a Bíblia judaica, chamada de Tanakh. Ela tem esse nome porque é uma sigla. O Velho Testamento, o Antigo Testamento, ele é composto de 3 partes: a Torá, que é a lei, Neviim, que são os profetas, e Ketubim, que são os livros de estudo. Então, a primeira letra de cada uma dessas palavras, T, depois N e depois R, faz Tanakh, ou seja, Torá, Neviim e Ketubim. São esses 3 livros compostos juntos que produzem aquilo que nós chamamos de Bíblia judaica. Então, desde o começo nós já observamos isso, porque a primeira parte da Bíblia judaica, a chamada lei, é um conjunto de 5 livros que teriam sido escritos, segundo a crença, por Moisés. E a história contada nesses 5 livros é uma história marcante, porque nenhuma religião surgiu na Terra sem uma relação entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Nenhuma religião surgiu sem que houvesse
um contato, algum revelador, alguém que teve essa capacidade de ir buscar do mundo espiritual para o mundo corporal novas informações sobre o mundo espiritual. E com o judaísmo e com todas as demais religiões não foi diferente. A Torá, assim chamada, que é a primeira parte da chamada Bíblia judaica, do Tanakh, tem 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essas obras elas estão repletas de fatos extraordinários. Desde o começo, desde o princípio dela, dessa relação, dessa conversa do homem com o mundo espiritual, desse contato permanente entre o mundo dos espíritos e o mundo dos homens. A relação direta da conversa dos vários patriarcas com o mundo espiritual, a troca de mensagens constante, a visita dos anjos, é uma coisa recorrente dentro do texto bíblico. Existem alguns pontos bastante emblemáticos dentro dessas passagens. Creio que todos aqui conhecem a história de José, filho de Jacó, que foi vendido para o Egito como escravo pelos irmãos. E conta o texto bíblico que quando, depois de ocorrida a fome na qual José teria se tornado primeiro-ministro, os irmãos foram comprar trigo no Egito. E ele, querendo verificar se os irmãos haviam se tornado honestos ou não, ele então esconde uma taça de ouro dentro do saco de um dos irmãos, exatamente de Benjamim, que era seu irmão biológico, já que Jacó tinha 4 mulheres. Então ele esconde no saco onde estava o trigo que Benjamim levava esse cálice de ouro. E disse aos soldados: quando eles chegarem na fronteira, vocês fecham e digam que alguém roubou a minha taça e vão ao saco de Benjamim para rasgar e fazê-lo como preso, só para testar os irmãos dele, se eles são honestos ou não. O objetivo era só fazer um teste de honestidade. E quando eles cortam essa saca para encontrar a taça, quem quiser em casa olhar, pode olhar, os soldados diziam assim: vocês roubaram a taça do meu senhor adivinhar. Adivinhar o quê? Adivinhar como? Porque José era um adivinhador, ele era um decifrador de sonhos, e ele interpretava as coisas na taça, ou seja, ele enchia a taça de água, e olhando na água ele via o reflexo dela, e aí ele fazia as suas previsões, as suas ilações com relação àquilo que deveria acontecer. Então essa relação entre o mundo corporal e o mundo espiritual, esse processo de mediunidade, ele se estende por todo o processo de construção do próprio povo hebraico. Nós vamos observar em todos os patriarcas esse mesmo comportamento. Abraão, nas várias conversas que tem com o Senhor, na conversa com os anjos, quando ele leva ao alto do monte o seu filho Isaque para ser sacrificado. Não sei se vocês conhecem essa história, mas Abraão já tinha 99 anos quando a mulher ficou grávida de Isaque. E aí Isaque já era um garoto de aproximadamente uns 13 anos, quando eles subiram ao alto do monte para ser sacrificado. Então, pelas contas, Isaque já deveria ter mais de 100 anos quando levou Isaque. Abraão deveria ter mais de 100 anos. Então, quando Abraão chegou ao alto do monte, o anjo disse para ele: amarra o menino, você vai matar o garoto, ele vai ser sacrificado. E Abraão não contou conversa, amarrou o menino e ia sacrificar o garoto para oferecer ao Deus. Quando ele vai colocar a mão, o anjo vem, segura a mão dele e diz: não é para sacrificar o garoto. Então, mais um fenômeno desse processo espiritual, dessa conversa que existia entre os homens e o mundo dos espíritos. Uma coisa curiosa é que todas as religiões antigas apresentavam vários deuses. É porque os chamados vários deuses, a deusa da caça, a deusa da guerra, Deus disso, Deus daquilo, eles são deuses num sentido diferente que a gente tem como ideia. Porque para nós a ideia de Deus é criador.
Lá para eles, nos vários deuses, é o Deus protetor. Então a deusa da caça não é a que criou a caça, é a deusa que protege a caça. A deusa da agricultura não criou a agricultura, é a deusa que protege a agricultura. Então cada deus tem uma função basicamente de proteção para aquela área, mas não de criação. Então são vários deuses e não tem anjos. No caso do monoteísmo, o que aconteceu? Havia um Deus único, mas eles viam os espíritos. O que eles iam dizer daquilo que eles viram? Então tem que ser alguma coisa, eu não sei o que é, Deus não é. Mas tem um negócio que eu vejo, que fala comigo e que entra e sai nos lugares. Só pode ter asa. É possível, porque entra e fala, né? E vai embora. Sai por onde? Porta fechada. Só tem janela, fogo. Resultado, nós criamos a ideia de, se for politeísta, aqueles que se comunicam conosco são os deuses. Então os deuses se comunicavam com os homens. E quando era monoteísta, não era Deus, aí eram os anjos. Por isso que o monoteísmo tem anjos e o politeísmo tem vários deuses. É a mesma coisa na tentativa de encaixar uma realidade que era comum. Então, nós vamos observar essa construção desses vários deuses, desses anjos, em várias etapas. E na hora que Abraão está sacrificando Isaac, existe ali um momento em que, nessa hora, Abraão conversa com o anjo. O anjo é colocado na visão da doutrina espírita como sendo um espírito em si. É curioso as pessoas darem como interpretação que, nessa hora, o sacrifício de Isaac foi uma prova para Abraão. Afinal de contas, ele queria sacrificar o único filho dele. E os judeus têm uma interpretação muito curiosa. Eles dizem que não era um sacrifício para Abraão, era um sacrifício para Isaac. Porque ele, sendo um garoto de 13 anos e um velho de baixo, sempre queria amarrar ele, ele se submeteu. Porque se ele fosse um outro menino, ele teria corrido para o alto do monte. Então ali é a submissão de Isaac à vontade do pai, já velho e cansado de amarrá-lo para que ele fosse então sacrificado. E aí a gente vai observar dentro do texto do Gênesis uma sequência interminável de fatos extraordinários dessa natureza. Quando termina o livro do Gênesis e começa o livro do Êxodo, é quando se dá o nascimento de Moisés. Esse eu nem preciso dizer se ele tinha alguma habilidade mediúnica. Basta a gente assistir a novela Os 10 Mandamentos e a gente vê a quantidade de habilidade mediúnica que ele tinha. Eram as 10 pragas que foram realizadas dentro do Egito, o andar no deserto seguindo com aquelas pessoas, encontrando o local de parada, eram as codornizes, o maná e a impressionante abertura do mar vermelho. Provavelmente não aconteceu da forma que é citada, mas alguma coisa deve ter acontecido ali na travessia do povo de um ponto para o outro do mar. Pode não ter sido ali ou não, mas o importante é que ele tinha uma habilidade mediúnica interessantíssima e que não pode ser negada pela quantidade de fenômenos que são citados com relação ao que teria acontecido com ele, o que ele teria feito na condução do povo durante tantos anos. E o interessante é a capacidade dele de dialogar com o mundo espiritual, o contato que ele mantinha e as orientações que ele recebia de para onde levar o povo, para onde conduzir aquela massa enorme de milhares de pessoas para que elas pudessem se alimentar, se agasalhar durante 40 anos. Não é fácil morar 40 anos no deserto. Não é fácil. Não são 40 dias. São 40 anos circulando, rodando quase em círculo, porque ele poderia ter ido direto do Egito para a Palestina. Mas ele propositalmente gira para que a geração que estava no Egito não alcançasse Canaã e não ficasse reclamando que lá era pior do que o outro. Então, era preciso que eles esquecessem como era a vida no Egito para que chegassem melhor em Canaã. Então, esse pedaço da história, onde nós encontramos a figura de Moisés, é
um período pleno, riquíssimo de fenômenos extraordinários, em que vários tipos de manifestações dessa relação do homem com o mundo espiritual, eles são citados. São conversas, diálogos, há momentos em que Moisés faz fenômenos muito físicos, transforma um cajado em cobra, depois transforma de volta de cobra para cajado, coloca a mão dentro da roupa e quando tira a mão estava toda branca, cheia de úlceras, coloca de novo, quando tira a mão está limpa novamente. E as 10 pragas que se seguiram dentro do Egito Antigo são também sinais de uma conexão entre o mundo espiritual e o mundo corporal e a capacidade de realizar determinados fenômenos que certamente com o tempo foram superlativamente colocados, talvez não tivesse sentido toda aquela grandeza que se pôs, mas alguma coisa deve ter ocorrido e foi citada dentro do texto bíblico. Então há vários fenômenos que vão sendo colocados dentro de toda a Torá. Esses 5 livros primeiros, portanto, são repletos de vários fenômenos extraordinários que aconteceram no curso da ocupação de Israel na nova terra que recebeu. Vários fenômenos que se deram nesse período, até que se fecha a Torá e se inicia uma nova parte da obra, chamada Nataná, não mais de Torá, mas Neviim, que são os profetas. Ora, o que são profetas de Deus? O que é uma pessoa que é um profeta? Um profeta é uma pessoa que tem a capacidade de perceber o que se passa no mundo espiritual e traduzi-la para o mundo corporal. O que é isso então, meu Deus? Que fenômeno é esse que faz com que alguém perceba o mundo espiritual e conduza para o mundo físico informações que estão do lado de lá para o lado de cá? Durante os 900 anos aonde Israel teria recebido profetas, que é desde Moisés até 400 anos antes de Jesus, que é o último profeta em Malaquias, do ano 1300 até o ano 400, 16 profetas aparecem. São 16 homens diferentes em 900 anos, que vêm trazendo mensagens do mundo espiritual, impedindo que o povo se sentisse desassistido. Não deixou nenhuma, senão alguma deve ter sobrado. Vocês procurem que deve ter pelo menos uma que sobrou. E eles procuram, e na cidade de Endor existe uma mulher. E os seus homens dizem: há uma que sobrou, chefe. Está na cidade de Endor. Nós vamos levá-lo ainda de troca de roupa. E se veste com roupas muito simples para não ser reconhecido como rei. E durante a noite ele sai e vai até a casa dela. Bate na porta. A mulher abre a porta. Não o reconhece como rei. E ele diz a ela que ele precisava de uma consulta espiritual. E aí ela pergunta para ele: a quem tu queres que eu faça subir? Eles achavam que o Espírito ficava junto com o corpo lá embaixo. Então, quem tu queres que eu faça subir para falar contigo? E aí o profeta Samuel já havia desencanado. Ele disse: faz subir para mim Samuel. Perfeitamente. Aí a mulher então se concentra e Samuel aparece para ela. Quando Samuel aparece, ele se vira para o visitante e se curva, fazendo uma reverência como se estivesse diante do próprio rei. Aí a mulher sabe que o homem que estaria é Saul. Aí ela se apavora: pelo amor de Deus, o que fizeste comigo? Só vai me matar. Porque agora não tinha jeito, né? Eu não tinha que parecer que ela não era. Aí ele diz para ela: não, você está perdoada, a lei não vai valer hoje. Continua aí, eu preciso falar para ele uma coisa importante para falar. Aí Samuel pergunta: o que é que você quer? Então Saul diz: quero saber do meu destino. Deus não fala comigo de jeito nenhum, nem sonho, nem nada. Estou sozinho, angustiado, aflito, e dá uma luz, me diz alguma coisa. Mas o que é que você quer saber? Aí Saul diz: estou muito aflito porque amanhã vou ter uma batalha muito importante. Eu e meus filhos iremos para uma batalha. E eu só quero saber uma coisa: eu vou obter vitória ou não nessa batalha?
Aí Samuel responde: amanhã tu e teus filhos estarão comigo. E o que aconteceu? No dia seguinte, na batalha, os filhos de Saul são mortos e ele se suicida. Então, existe toda essa circunstância na qual ele se viu cercado, então ele tinha perdido a batalha. Então, existem todas essas circunstâncias no mundo espiritual que vão dando para nós a dimensão de todas essas coisas. E esses profetas é que não deixavam com que o povo se desvirtuasse, não deixavam com que as informações sobre as verdades judaicas se perdessem. Porque se Moisés tivesse deixado a informação, tivesse ido embora e nunca mais tivesse voltado, a coisa rapidamente entortaria. Porque os judeus tinham uma tendência danada de se voltar para os deuses físicos. Era muito comum, passava um período, já entortava. De repente aparecia alguém querendo adorar deuses de pedra, ídolos físicos e não mais o Deus imaterial de Israel. Isso era muito comum. Por causa disso é que apareceu em Israel, numa certa época, um homem que ninguém sabe quem eram seus pais, nem de onde ele veio. É uma figura muito emblemática, uma figura muito misteriosa, talvez a figura mais misteriosa de toda a parte da Tanakh, da Bíblia judaica, do Antigo Testamento. É um homem chamado Elias. Ele já surge adulto, ele já surge feito, ele não é um homem que se viu crescer, que se fala sobre sua origem, não fala nada dele. O que se sabe dele é muito pouco, sabe-se apenas que ele era um tesbita, ou seja, ele andava vestido com pele de carneiro, com pele de camelo, com um couro passado na cintura, e ele tinha uma vida muito austera, ele vivia muito no deserto, e quando ele ficava no deserto, eram os espíritos que levavam comida para ele. Ele tem um estilo de vida muito parecido com o de João o Batista. Se a gente for perceber, João também gostava de morar no deserto e também se vestia com pele de cabelo, com uma cinta passada na cintura. Só que João comia gafanhoto e mel silvestre. Uma dieta aí, o pessoal está querendo perder peso, uma estratégia. Então, ele comia gafanhoto e mel silvestre. E Elias também tinha uma alimentação muito frugal, vivia no deserto, tinha poucas incursões na cidade, mas era um homem muito duro. Elias era um homem muito rígido nas coisas. E existem alguns fatos assim, bastante curiosos da vida dele. Ele se hospeda na casa de uma viúva e diz para ela que quer que ela cozinhe para ele. Ela diz: mas como eu vou cozinhar, tenho cuidado para mim. A minha comida já está acabando, só tenho só um pouquinho de trigo e um pouquinho de óleo para cozinhar isso. Isso vai acabar logo, ainda mais uma boca para comer. Não tem como lhe acolher. E o Elias disse: enquanto eu estiver aqui, nunca faltará trigo e nunca faltará óleo. E ele passou lá 2 anos. Ela virava o negócio de óleo, caía a óleo. Ela virava a farinha, caía a farinha. Ela fazia pão. E ele ali viveu. Ele foi um homem que fez muitos fatos extraordinários. Muitos. E chegou na região porque ela estava há 3 anos sem chover. Ele colocou a culpa nos profetas de Baal, que estavam lá cultuando outros deuses, promove um evento extraordinário, no qual ele vence esse desafio, e aí degola os 450 profetas de Baal às margens do Rio Jordão. E em seguida, quando ele termina essa chacina, ele vai para o monte e começa a chamar uma nuvem que estava lá longe. Chamando a mão, com a mão, a nuvem se aproxima e chove. E começa a chover, porque ele, segundo a sua crença, ele é tirado os adoradores de Baal daquela região. E é um homem assim, com muitos fatos incríveis. Ele
realizou até algumas curas na época que esteve conosco. Ele era um homem muito singular. E ele teve um desaparecimento muito estranho, da mesma forma que ninguém sabe onde ele veio. O seu retorno é um retorno muito insólito. Ele vai para um campo e do céu, segundo a narrativa bíblica, desce uma carruagem de fogo, ele monta na carruagem e vai embora. Eliseu, que era o seu seguidor, diz: eu queria um pouco desse teu dom que você tem de fazer as coisas. Ele diz: se você estiver comigo no dia que eu for embora, você vai receber parte do meu dom. E quando ele está subindo, ele pega a capa e joga para Eliseu. Eliseu pega a capa dele. E aí parte daquela crença de que era capaz de fazer, passa para Eliseu, e Eliseu também descobre a sua capacidade de também produzir fenômenos extraordinários. A história do povo é muito cheia de fenômenos desse tipo. Existe um período muito doloroso na história do povo hebreu, porque ele possui, ao longo da sua história, 4 escravizações. Ele é escravo dos egípcios, depois é escravo dos babilônios, depois são escravos dos ptolomeus, dos descendentes dos generais de Alexandre o Grande, da Macedônia, e por último são escravos dos romanos, já no final da história do povo na Palestina, no ano 63, eles se tornam escravos. Então existe um período de escravidão muito ruim, que é o período da escravidão feita por Nabucodonosor. Nabucodonosor invade a Palestina e leva os judeus cativos para a Palestina. 11 anos depois, os judeus fazem um levante na Palestina e Nabucodonosor, sabendo que eles tinham feito o levante, manda um exército que esmaga Israel. Destrói o templo, destrói tudo, expulsa os judeus e eles ficam fora da sua terra. É a primeira diáspora deles. Destrói o templo e expulsa os judeus. Os romanos fazem isso de novo depois do ano 70. Destruiriam de novo o templo e expulsariam os judeus. Então, quando eles expulsam, os judeus ficam muito perdidos, muito sem local para onde ir, é um período muito ruim. E aí, Nabucodonosor pega todas as peças de ouro que existiam no templo e leva para a Babilônia. Ele leva para lá. Depois Nabucodonosor adoece, fica com uma doença horrível, que ele perde até a razão, que aparece um animal, e seu filho, Balsazar, assume o comando e resolve dar um banquete para os reis, os príncipes, os grandes do reino dele. E para celebrar aquele grande momento, ele resolve colocar na mesa como taça para as pessoas beberem as taças do templo de Jerusalém. Porque lá tem umas taças de ouro, umas coisas que são colocadas lá para colocar comida, que é do templo de Jerusalém, do ouro. E ele coloca essas peças na mesa. Isso está no livro de Daniel, depois chega em casa, capítulo 5, versículo 5. Quando eles estão nesse jantar, diante de quase 1000 pessoas que estavam no jantar, sem ter razão nenhuma, uma mão aparece, uma mão de homem, mão direita, aparece e escreve uma mensagem na parede. Aparece sua mão e a mensagem. O rei fica simplesmente apavorado, ele perde completamente a naturalidade, fica nervoso demais, tanto com a mão que ele viu, como com ele não sabe o que escandalizou mais, se é a mão do homem que ele viu, ou se é o escrito na parede que ninguém sabe o que significa. Ele fica apavorado. E a rainha diz: mas pare com isso, vamos chegar mais na festa, só porque escrever uma coisa na parede, vamos continuar a festa. Não tem condição. Ele fica muito abalado, muito nervoso, para tudo, para a música, para as dançarinas, e o jantar fica todo convulsionado, e ele, desesperado, manda chamar os seus sábios. Os sábios vêm, olham aquela mensagem na parede e ninguém consegue interpretar. Aí dizem para ele: olha, tem uma pessoa que pode interpretar esse dito. É Daniel. Ele é do povo hebreu. Ele está aqui como escravo, mas ele é capaz de interpretar. É um líder espiritual dos hebreus aqui.
Você manda buscar esse cara. Aí, lá vem Daniel. Aí Daniel vem e lê a frase. Eram 4 frases. Ele lê e diz: não é possível se interpretar o que ela significa. A primeira frase diz que Deus teria julgado o reino desse rei e decidido que o reino tinha acabado. Se o Senhor julgou o teu reino e decidiu que ele acabou. A segunda frase diz que tu foste pesado e foste encontrado em falta. Em falta no sentido de ser muito fraco o que ele fez. Era muito leve. Em outras traduções diz assim: tu foste pesado e foi encontrado muito leve, ou seja, sem substância daquilo que tu terias feito. Aí a terceira frase diz: o Senhor viu, percebeu que tu foste pesado, o teu reino será dividido. Os medos e os persas tomaram conta do teu reino. Aquela mesma noite, Dario, que era o rei dos persas, invade a Babilônia e toma o poder dele. Então, assim, os fenômenos extraordinários, eles estão distribuídos no texto como um todo. É muito difícil a gente conseguir ler o texto bíblico sem que a gente não observe algo de destaque com relação a esses fenômenos espirituais que a gente assim pudesse chamar. E é muito interessante nós observarmos que durante todo esse período no qual acontecem os profetas, nós vamos encontrar vários homens trazendo mensagens. E essas mensagens tinham basicamente 2 focos. Um era sustentar o povo para que não se desvirtuasse, e o segundo era construir o desenho de como era o perfil daquele que era o Messias. De um lado se tentava deixar com que o povo não desvirtuasse, do outro lado se conduzia a esperança de que o Messias, na hora que fosse certa, fosse comparecer no cenário judaico. E assim foi acontecendo, e é interessante que o que esses homens falavam sobre o Messias, muitas vezes era completamente contraditório. Havia um profeta que dizia: ele será um rei como nunca houve. Será o maior rei de todos os tempos. Será o rei dos reis. O outro vinha dizer que será tão humilde, mas tão humilde, que ninguém vai reconhecer nele o Messias. Afinal, ele era rei ou ele era humilde? Não dava para conjugar. Aí outra hora dizer que ele vinha com tanta glória, tanta glória, tanta glória. Outra dizer, mas ele vem tão simples, tão simples. O outro dizia: quando ele vier, ele vai queimar tudo. O outro dizia: quando ele vier, ele não vai sequer quebrar a cana que está rachada. Então ele não quebra nem a cana rachada. O outro dizia que ele viria à frente e que comandaria Israel e que seria um reino de paz e que ele seria um rei para sentar no trono de Israel. O outro dizia: não, ele será um cordeiro que vai se imolar por todos nós. E o profeta Isaías, que foi de todos esses profetas o mais fecundo na definição sobre a personalidade do Messias, dizia que o Messias, quando viesse, tomaria sobre si as nossas enfermidades e levaria consigo todas as nossas dores. E é interessante que a gente vai encontrar a conjugação desses fenômenos psicológicos com os fenômenos de ordem física das profecias. Porque diziam: ele virá da casa de Davi, ele é descendente da linhagem de Davi. Ou seja, se Davi tivesse sido rei e depois seu filho, seu filho, seu filho, seu filho, esse sentaria no trono. Ele vinha da linhagem direta do rei Davi. Ele vem da casa de Davi. E aí, a casa de Davi é o local onde Davi vivia, que nós chamamos de Belém, Belém de Judá, que é Beit-Lehem, a casa do pão. Então ele era dali daquela região, ele era
descendente de Davi, e ao mesmo tempo viria da cidade de Belém, onde teria nascido Davi. Falava uma série de coisas sobre ele, de que ninguém o acreditaria. E há uma profecia muito interessante sobre Jesus, sobre o Messias, que está contida num dos salmos. Um salmo pouco conhecido. A gente conhece muito o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e etc, etc. Mas a gente pouco conhece o Salmo 22, que é um salmo que define como seria a morte do Messias. O salmo se chama Agonia e Morte do Messias. E o salmo diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Em ti confiaram meus pais e meus avós, e eu me confiei a ti desde o ventre da minha mãe. Mas tu nunca me faltaste. Porém, todos os que me cercam, me rodeiam, estendem os beiços e balançam a cabeça, dizendo: este confiou no Senhor, pois então que agora o livre se neles tem prazer. Mas eu me confiei a ti desde sempre, e espero em ti, Senhor, porque a minha força se secou como um caco, a minha língua se pega ao paladar. Todos os que me veem me contemplam. Eu poderia contar todos os meus ossos. Eles me assistem, transpassaram em meus pés e as minhas mãos, e agora tiram sorte sobre a minha túnica. Isso foi escrito por Davi 900 anos antes do nascimento de Jesus. E quando as pessoas veem Jesus dizer na cruz: Eli, lama sabachthani, que é o hebraico puro: meu Deus, lama sabachthani, porque tu abandonaste a mim. Algumas pessoas dizem: olha, ele está fracassando. É a parte humana de Jesus falando. Mas na verdade era o cumprimento da profecia. Imaginemos o desconforto daqueles homens que estavam ali promovendo a sua crucificação e que conheciam o Velho Testamento, ouvindo Jesus recitar o Salmo, e eles observarem na sequência dos versos o cumprimento de cada parte do que ele estava dizendo. Até mesmo que eles transpassaram os seus pés, suas mãos, e que tiravam sorte sobre sua túnica, porque isso teria acontecido ao pé da cruz. Segundo a crença cristã, está nos Evangelhos, a túnica de Jesus ela era inconsútil, não tinha costura, ela foi feita sem a emenda, que geralmente quando a gente faz uma pecinha de tricô, né, a gente faz ela aberta e depois junta e fecha, é a emenda. A túnica de Jesus era inconsútil, ou seja, ela foi construída sem costura. Então, quando eles foram tirar sorte sobre a túnica, sobre as coisas, na túnica não deu para rasgar, porque ela não tinha costura. E um pegou uma coisa, outro pegou outra, aí não a túnica, aí tentaram rasgar, não rasgavam, não tinha costura. Aí então vão tirar sorte. Aí eles jogaram um dado e um soldado leva a túnica, porque ela era inconsútil. Ele disse: e agora tiram sorte sobre a minha túnica. Como seria capaz alguém 900 anos antes enxergar um fenômeno dessa natureza sem que existisse uma conexão entre o mundo corporal e o mundo espiritual? Indiscutivelmente existe uma relação muito estreita entre o mundo dos homens e o mundo dos espíritos. Fenômenos que nós às vezes desconhecemos, que nós não conseguimos perceber a extensão de cada um deles. E quando nós atravessamos a fronteira do chamado Antigo Testamento para entrarmos no Novo Testamento, nós temos um hiato de 400 anos. Parece quase nada, mas são 400 anos sem nenhum profeta em Israel. Nenhum. Não há nenhum homem que se levante para dar um ordenamento religioso para o povo. Malaquias vem, traz a sua mensagem e simplesmente há um silêncio. E esse silêncio é quebrado com o nascimento de João Batista e em seguida o nascimento de Jesus. O chamado Novo Testamento é repleto de fatos semelhantes ao Antigo.
Já o nascimento de João é um Zacarias, que trabalhava no templo, vê um anjo que vem e avisa para ele que a mulher vai ficar grávida. Como ele diz que ele, o anjo vai ficar mudo. É um anjo bom. Aí você duvidou de mim, vai ficar sem falar até a criança nascer. E aí ele vai numa tabuletinha e escreve, contando o que teria acontecido. E na época, o nome do filho mais velho leva o nome do pai. Ele dizia, não, o nome do filho vai ser João. Ele teria que ser Zacarias, não que era um pai de. Mas ele quer essa tradição. É uma dinâmica sobre uma sequência de fatos extraordinários, a própria anunciação a Maria, a conexão dela com o anjo Gabriel, depois o sonho de José, quando tem que tirar a criança do Egito. Vejam que quando os reis magos vão visitar Jesus, eles chegam com Herodes, perguntando onde estava a criança. Aí Herodes, opa, eu quero saber também. Então é o seguinte, eu não sei onde ele está, mas estou louco para saber. Que ele queria matar a criança. Né? Faz o seguinte, vocês vão, quando vocês adorarem a criança e descobrirem, voltem para me contar onde ele está, que eu quero também ir lá para adorar. Aí os magos vão, fazem a adoração ao menino e vão embora. Quem eram esses chamados reis magos? Muitos de nós achamos que eles eram reis e que eram magos, mas na verdade eles eram magos, que as pessoas chamam de reis. Eles eram grandes magos. Quem disse para eles que aquilo estava acontecendo? Sinais demonstravam que alguma coisa estaria acontecendo. Então esses homens, esses magos, respeitáveis, como se fossem sumos sacerdotes da magia, então por isso chamados de reis magos, vieram até Belém de Judá atrás de achar esse menino. Eles encontraram a criança e conta o texto bíblico, quando eles terminaram a criança, eles iam voltar a Herodes para contar e dormiram durante a noite. Aí um anjo veio e disse, não voltem a Herodes, porque Herodes quer matar a criança. Peguem outro caminho e vão embora para suas terras. E eles foram embora. Aí Herodes então decide pela matança dos inocentes. São fenômenos da natureza. Aí quando acontece a matança dos inocentes, um outro anjo vai a José e diz, vai para o Egito para proteger a criança. E ele vai para o Egito. Herodes o Grande iria desencarnar 2 anos depois, segundo a história, com uma doença horrível chamada Síndrome de Fournier, coisa mais horrível do mundo. Os tecidos são comidos vivos, péssimo. E aí quando ele desencarna, o anjo aparece para José e diz, agora você pode voltar, que quem quer matar a criança já faleceu. Aí ele volta para o Egito, para Nazaré, para o menino crescer ali. E existe um conjunto enorme de fenômenos dessa natureza. Eu não vou citar Jesus, porque Jesus vai ser objeto de discussão amanhã. Não é discussão para hoje. Amanhã a gente vai discutir sobre Jesus e a mediunidade. Amanhã é dia de se conversar sobre isso. Mas os próprios discípulos de Jesus também foram homens que tiveram vários fenômenos. Paulo de Tarso, Pedro e demais apóstolos, todos tiveram diversas visões, curaram pessoas, viveram fatos extraordinários. João, que era o discípulo mais novo, é quem faz o último livro da Bíblia, chamado Apocalipse, que em grego significa revelação. O que é revelação? Revelação é a capacidade de pegar alguma coisa do mundo espiritual e trazer para o mundo corporal, é trazer uma informação de lá para cá. João teve sonhos, visões, pegou todas as visões e sonhos dele e colocou no papel. Essa capacidade de perceber o mundo espiritual é que a gente dá o nome de divindade. É essa que é a capacidade que a gente estuda com esse título. E entre os vários discípulos de Jesus, temos um em particular chamado Paulo, o apóstolo. Paulo teve diversas passagens muito significativas de espiritualidade. Desde o começo, quando ele enxerga a luz no caminho de Damasco e que se converte para o cristianismo, iniciando uma nova vida, abandonando o nome de Saulo e a partir daí adotando o nome de Paulo,
e um conjunto de várias experiências por 40 anos, no qual ele passa a pregar o Evangelho até a sua desencarnação em Roma. Durante todas essas fases, vários e vários fenômenos espirituais acontecem com Paulo. Ele tem algumas passagens assim extraordinárias, nas quais ele diz: já não sou eu mais quem vive, já é o Cristo que vive em mim. De tão imerso que ele estava na mensagem de Jesus. Há um outro momento no qual ele diz assim: eu trago um espinho na carne, e por 3 vezes pedi ao Senhor que tirasse esse espinho de mim. Esse espinho na carne era alguma coisa que o incomodava espiritualmente, que não o deixava seguir. E ele diz assim: e eu por 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. E por 3 vezes o Senhor me apareceu em sonho e me disse: Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, o fato de tu me conheceres e teres a minha presença na tua vida é suficiente para que você consiga caminhar com essa tua cruz, com esse teu fardo. São lições que a gente precisa aprender. Diz o texto bíblico que quando Paulo lavava as suas roupas e pendurava as roupas no varal, as pessoas roubavam as roupas do varal dele, porque as roupas de Paulo colocadas sobre os doentes curavam. O magnetismo dele era tão forte que as roupas ficavam impregnadas da energia dele, e essa energia era usada para curar as pessoas. E muitos de nós, quando vemos esses fenômenos, dizemos: mas eu queria tanto ser igual a Paulo. Eu queria colocar uma roupa no varal e as pessoas compravam. Eu queria tanto pedir a Deus uma coisa e de repente Jesus empeçou o meu sonho e disse: José, a minha graça te basta. Eucléia, a minha graça te basta. Mas ele não aparece. Mas eu queria tanto. É porque, na verdade, este fenômeno, ele não é um fenômeno absolutamente gratuito. A mediunidade, sim, mas a conexão com os bons espíritos, não. O canal de comunicação é um dom divino, mas a qualidade do comunicador depende de cada um de nós. Então, às vezes, a gente diz assim: eu queria tanto ser como Paulo. Existe um trecho do Atos dos Apóstolos em que Lucas diz assim: e Deus operava maravilhas pelas mãos de Paulo. A gente diz: por que não faz pela minha também, né? Só pela de Paulo. Não é tão verdadeiro assim. Deus pode operar milagres. E quando eu falo milagre, eu não estou falando de curas. Eu estou falando da gente poder transformar as nossas vidas e influenciar a vida daqueles que estão sob a nossa tutela, para que a gente consiga ser feliz, harmonizar o nosso lar, harmonizar o ambiente de trabalho, ser capaz de resolver um nó tão complicado de família que a gente tem, e de repente com as nossas mãos a gente consegue construir uma história que desata um nó. A gente de repente está há séculos vivendo esse sofrimento. E a gente diz assim: eu queria tanto ser como Paulo. Mas nós não paramos para pensar no esforço que esses homens fizeram para ser assim. Qual foi o esforço que esses profetas fizeram para terem essa conexão com o mundo espiritual? Qual foi o esforço? Será que esses homens faziam o que bem queriam e a conexão acontecia independente da vida que eles levavam? Não é bem assim. Paulo de Tarso, que tem a história muito detalhadamente apresentada no Atos dos Apóstolos, é um exemplo para nós do esforço de mudança que nós podemos empreender para obter o resultado que nós queremos. Ilusão nossa se acharmos que Deus escolheu pessoas para que esses fossem os canais, independente da vida que tivessem. Sem dúvida, a mediunidade ela se distribui de maneira igual, mas a qualidade da comunicação depende da qualidade do coração que está sintonizado com Deus. Nós queremos ter uma comunicação extraordinária, mas onde está o nosso coração? Aonde está a nossa vida? O que foi que nós renunciamos daquilo que o mundo nos apresenta para que a nossa conexão seja mais legítima? O que foi que nós fizemos em favor da nossa grandeza espiritual?
espiritual, para que nós tivéssemos a conexão espiritual que a gente precisa ter. Às vezes os nossos lares estão em desalinho, problema, depressão, tristeza, bebida, droga, e a gente, meu Deus, eu não sei mais o que fazer, mas nós, da nossa parte, não limpamos a nossa alma. Ficamos guardando mágoa, guardando ódio, planejando vingança dentro de casa, e analisando o que eu posso fazer para espicaçar aquele que me feriu. E se eu faço isso, o que eu estou sintonizando? Se eu tenho uma capacidade mediúnica e eu começo a ficar em casa planejando que mal que eu vou fazer, quem se aproximará de mim? O que será que vai ser operado pelas minhas mãos se eu fizer isso? É preciso que a gente faça o esforço para limpar efetivamente os nossos corações, para tirar das nossas almas aquilo que nós ainda temos e que sabemos que é ruim, mas nós ainda resistimos em mudar, como se permanecer onde estamos fosse solução para as nossas vidas. Não é essa a proposta que a doutrina espírita nos traz. O Espiritismo não nos propõe a vingança, não nos propõe a mágoa, não nos propõe o ódio, não nos propõe o desamor. A proposta do Espiritismo é uma só, que nós desatemos os nossos vínculos com o ódio e que nós amemos as pessoas. O amor é a maior força que existe. E se nós identificarmos as nossas vidas com o amor, o que importa o que os outros fazem? O importante é que nós não nos contaminemos com o ódio que nos circunda. Porque se existe ódio lá fora, e eu, por conta do ódio que está fora, me encho de ódio por dentro, eu me tornei igual àquilo que me circunda. Como eu poderei mudar aquilo se eu sou igual ao que está fora? Para que eu possa mudar, eu preciso ser diferente dentro daquilo que está do lado de fora. É lógico que isso não é fácil. Não é fácil. É tão mais fácil guardar mágoa para nós. É tão mais fácil nós abandonarmos o outro, jogarmos na beira do caminho. Mas é muito importante que nós saibamos valorizar essa conexão que o mundo espiritual nos oferece. É muito importante que nós saibamos buscar essa relação com o mundo espiritual. Se a gente percebe que tem uma conexão, usa. Mas usar como? Enche o coração de amor para sintonizar com o bem. Às vezes nós deixamos de orar, deixamos de buscar o espiritual e nos sentimos sozinhos, deprimidos, abandonados, solitários. É porque de alguma forma nós não temos esse vínculo. É preciso que nós nos enchamos de amor, que os nossos corações se encham da capacidade de amar. Se nós não fizermos isso, nós usaremos esse recurso espiritual em nosso desfavor. Não há como nós fazermos outro caminho para sermos felizes. A estratégia que Deus traçou para nós é essa, que nós amemos as pessoas, a nós mesmos e ao mundo que nos circunda, para que a gente seja plenamente feliz. As histórias da mediunidade na Bíblia não são apenas para o nosso deleite, é para que a gente se debruce sobre elas e diga: é possível sim, é possível vencer. Nós somos sim capazes de amarmos mais. Nós muitas vezes estamos desistindo de entregar um tanto mais, um passo a mais de amor, que é exatamente o que talvez falte para o processo de cicatrização de uma ferida. É possível que nós façamos a nossa transformação e o outro não mude, e o outro não se transforme. Mas eu não estou aqui para salvar o outro, eu estou aqui para salvar a mim mesmo. Salvar do que? Do desamor, do ódio, da mágoa. Se ele permanece, a questão é dele. Eu é que não posso permanecer com o desamor. Então, se a gente tem essa conexão com o espiritual, não percamos tempo na mágoa, no ódio, na vingança. Inauguremos uma era nova nas nossas vidas e procuremos, através desses canais e dos exemplos desses tantos homens extraordinários e maravilhosos, dos quais Deus se utilizou para realizar tantos prodígios, para que nós também sejamos capazes de fazer. Por isso, não reclamemos que Paulo de Tarso foi um escolhido para fazer milagres pelas suas mãos.
Deus não escolheu a ele por uma razão de substituição, mas porque ele limpou as suas mãos. Limpemos nós também as nossas mãos por dentro das nossas almas, para que as nossas mãos puras possam também fazer milagres extraordinários como Paulo fazia, e nós um dia possamos dizer: já não sou eu mais quem vive, já é o Cristo que vive em mim, porque a graça do Senhor me basta para lidar com todos os espinhos que eu trago na minha carne. Uma boa noite.